Um aspecto que o Brasil falha, acho que tem dois problemas que o Brasil, muito grande, que eu destacaria. Primeiro é a qualidade da educação. Né? O Brasil é um país de educação muito ruim, na média. Tem exceções, tem alguns casos particulares, mas são exceções. Né? A comparação internacional com os demais países do PISA, por exemplo, a nossa fica muito atrás, em coisas muito básicas. A falta de educação, de habilidade cognitiva, né? Português, matemática, né? Prejudica a produtividade, a inovação. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente tem muita dificuldade de entrar nesse tema no Brasil. É um território meio proibido. Né? Virou um terreno do sagrado e do profano. Você discutir, por exemplo, os métodos didáticos de sala de aula, avaliação de professor, avaliação de diretor da escola. Né? Esse tema não entra no debate. Um segundo ponto, e aí fazendo a ponte que o Zé Roberto falou antes, né? A nossa política pública, ela agrava o ciclo econômico. Na hora que o país está bem, o gasto cresce. Os recursos públicos são capturados pelos diversos interesses. Salários de servidores, aposentadorias, subsídios. A gente viu isso agora. Na pandemia, o governo federal ajudou imensamente estados e municípios. O que virou aquele auxílio? Salários e aposentadorias. Né? O dinheiro é rapidamente capturado. Aí vê o judiciário fazendo isso, igualmente. Então, esse é um lado da história. Por outro lado, quando a economia está mal, você não tem como fazer o ajuste. Você não tem como fazer ajuste fiscal. No Brasil, você não consegue cortar gasto. O máximo que você pode fazer é reduzir a velocidade de crescimento do gasto. Isso significa que a política fiscal no Brasil, ela amplia o ciclo econômico. Se a economia está bem, ela empurra a economia via gasto. Quando a economia está mal, ela não tem o que fazer, a crise é mais severa. Né? Então o Brasil, entre 1980 e 2019, antes da pandemia, 40 anos, o Brasil teve 26 anos bons. A gente não devia estar surpreso de o país crescer 3%. A média de crescimento nesses 26, em 26 desses 40 anos foi 3%. Onde é que o Brasil destoa do resto do mundo? É na quantidade de crises. A gente tem crises com maior frequência que os demais países e quando a crise vem, ela é mais grave. E eu temo que a gente vai repetir esse receituário daqui a pouco. Houve um processo de transformação muito grande no que a gente chama de indústria. Né? No século XIX, você tem aquela segunda revolução industrial, né? Em que a inovação acontece nas universidades junto da grande indústria, né? Que é a manufatura, que é a pesquisa, ciência e tecnologia. Toda a revolução que houve na indústria química, né, por exemplo, na siderurgia, ou fertilizantes e outras áreas. Após a Segunda Guerra Mundial, aquela indústria ela se fragmenta. Você tem uma queda impressionante do custo de transporte. A gente não se destacou, às vezes, de pequenas inovações que são revolucionárias, como um container. Né? Você tem o custo de transporte cai significativamente. A mesma coisa acontece com o custo de comunicação. Né? E o preço da terra urbana sobe. O resultado é que você fragmentou o que era indústria no século XIX, não é o que é indústria depois de 1950. Né? Você segregou as operações. Então, a parte de inteligência, de criação, de gestão, de estratégia, fica nos grandes centros urbanos dos países ricos. Tá? E a parte de montagem, você vai para onde ou tem um talento para automatização, ou o custo de logística é menor, o custo de mão de obra é menor. Né? E você consegue segregar as operações. A gente ficou com um feitiço da indústria, mas achando que a indústria era a parte da manufatura. Né? Que é a parte que gera pouco valor, em geral. Né? Essa parte que gera pouco valor para as economias. Né? Qual é o valor de montar um iPhone? Não é muito alto. A criação do iPhone, a criação dos programas, que é genial. Né? A criação da nova tecnologia. Né? Mas a gente ficou com um feitiço da fábrica de montagem. E essa guerra de conceder subsídios para montar uma fábrica, achando que isso traz emprego e renda. Isso trouxe para o Brasil atraso.